Olá, turma! Na nossa aula de estatística de hoje, nós vamos aprender a representar uma distribuição de frequência em gráfico de linha, de barras e de setores. Primeiro passo. Nas nossas últimas aulas, a gente aprendeu a utilizar as tabelas de frequências. Então, uma outra forma de organizar esses dados é a gente colocar em gráfico. Organizei aqui os dados de uma pesquisa numa tabela, para a partir daqui a gente colocar nos gráficos de linhas, de barras e de setores. Então, aqui nessa minha pesquisa, eu tenho um grupo de 80 alunos que fizeram uma prova. 8 alunos tirou nota 4, 17 alunos tirou nota 5, 24 alunos tirou nota 6, 20 alunos tirou nota 7 e 11 alunos tirou nota 8. Então, aqui na coluna nota, a gente também pode chamar de classe, né? Na estatística, certo? Essa informação que fica no eixo X, a gente também vai chamar de classe. Aqui nós temos a frequência, né? Aqui é o evento e a frequência é o número de vezes que esse evento se repetiu. Por exemplo, a nota 4 aconteceu 8 vezes, então a frequência é igual a 8. E aqui nessa coluna eu coloquei a frequência relativa à porcentagem. Vou lembrar vocês como é que a gente faz o cálculo, mas a gente já aprendeu, inclusive, eu corrigi o exercício sobre isso. Então, por exemplo, a gente pega a frequência, que ela é a informação referente a esse evento, nota 4. Então, a gente pega a frequência, que no caso aqui é 8, e divide pelo total. 8 dividido por 80, 0,1. Vezes 100 vai me dar 10%. E assim sucessivamente. De forma que esse total, 80, corresponde a 100% da minha pesquisa. Então, vamos ao primeiro gráfico. O gráfico de linha, ele também é chamado de gráfico de segmentos. Nesse gráfico, o primeiro passo é a gente marcar os pontos. Então, aqui a classe é referente ao eixo X. Então, a gente, para marcar o ponto, o que é um ponto? É um par ordenado. Já está dizendo par são dois. Quem são esses dois? Eixo X e eixo Y. Por que aqui diz par ordenado? Par porque são dois, e ordenado porque é nessa ordem. Não pode vir primeiro o Y e depois o X. Aí, então, no eixo X, eu vou ter as notas, a classe. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, no eixo X, a classe. E no eixo Y, a frequência. Certo? Aí, então, para a nota 4, tivemos 8 alunos. Marquei o ponto. Nota 5, foram 17 alunos. Marco o ponto. Depois, nota 6, foram 24 alunos. Nota 7, 20 alunos. E nota 8, 11 alunos. Depois que eu marco os pontos, aí eu vou ligar o segmento de reta. Desse ponto para esse, eu vou traçar essa reta. Desse ponto para esse segmento, este e este. Pronto. Então, construir o gráfico. Então, nesse tipo de gráfico, apenas os extremos dos segmentos de reta que compõem a linha é que oferece as informações sobre o comportamento dessa amostra. Aí, então, eu tenho aqui o gráfico e o título do gráfico, e aqui nos eixos eu sinalizo que aqui é a nota, que é a classe, e aqui a frequência, que são o número de candidatos ou o número de alunos. Vamos agora ao outro tipo de gráfico, gráfico de barras. O gráfico de barras, ele pode ser com as barras verticais ou barras horizontais. Vamos aqui ao gráfico de barras verticais, que também é conhecido como gráfico de colunas. Então, faltou eu colocar o título do gráfico aqui, né? Esse gráfico é do desempenho dos alunos ou dos candidatos. Vou colocar assim para ficar igual. Aí, como é que a gente faz, como é que a gente constrói o gráfico de colunas ou o gráfico de barras verticais? Então, as frequências, elas são indicadas aqui nesse eixo vertical.
e eu coloco aqui, ó, frequência ou número de candidatos. E aqui no eixo X, assim como a gente fez aqui, as notas. Então, por exemplo, para a nota 4, eu sei que foram 8 alunos. Ao invés de eu marcar um ponto, eu vou construir uma barra vertical. Por exemplo, nota 5, nós sabemos pela tabela que foram 17 alunos. Então, em vez de eu marcar um ponto, eu vou construir uma barra vertical até a posição aqui do 17. Aí, por exemplo, aqui novamente, nota 6. Quantos alunos tiraram? 24 alunos. Aí, então, ao invés de eu marcar o ponto, eu vou construir uma coluna, né, uma barra vertical. E assim eu faço para todos os valores de nota e para todos os valores de frequência, certo? Então, isso é uma forma da gente visualizar a informação da nossa pesquisa. Aí, tem situações que você diz assim, não, eu acho que vai ser melhor eu colocar essas barras horizontais. Pode sim, só que vai mudar a sequência do par ordenado. Por exemplo, aqui no eixo X foi referente à nota ou classe. E no eixo Y, a frequência. Quando a gente inverte das barras, em vez de serem verticais, a gente quer que as barras sejam horizontais, então a gente vai inverter esse par ordenado. De forma que no eixo X fica agora a frequência e no eixo Y a classe. Então, do mesmo jeito, a gente vai cruzar as informações. Então, 8 alunos tirou nota 4. Ao invés de eu marcar um ponto, eu vou construir essa barra horizontal. 11 alunos tirou nota 8. Ao invés de eu marcar o ponto, eu construo uma barra horizontal. 17 alunos tirou nota 5. Construir aqui a minha barrinha até a posição, ó, do 17. Veja que eu fiz um pontilhado. Aí, 20 alunos tirou nota 7 e 24 alunos tirou nota 6. Então, é assim que a gente constrói o gráfico de barras. E agora, por último, vamos fazer o gráfico de setores. O gráfico de setores também é conhecido como